Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, nunca viu nenhum vídeo do canal Raiz Alvinegra, se gostar do conteúdo do canal, eu já vou te fazer aquele convite de se inscrever aqui no nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, escrito inscrever-se. Você clica nele, você não vai pagar nada por isso, vai fortalecer demais o nosso canal. Ative o sininho da notificação para você ficar por dentro todas as vezes que a gente subir novos vídeos aqui no canal Raiz Alvinegra. Deixe seu like e deixe o seu comentário também. Seu comentário é importante demais para o nosso canal. Eu respondo todos os comentários aqui nos nossos vídeos. No vídeo de hoje nós vamos falar de Barreto, nós vamos falar de Breno, que foi apresentado, e vamos falar de Marcinho, que está deixando o Botafogo. E claro, vamos falar de John Textor, que assinou o contrato vinculante com o Botafogo, deu uma entrevista para o GE, uma entrevista maravilhosa. A gente vai pegar alguns pontos aqui para a gente trocar uma ideia, bater um papo, eu colocar a minha opinião e vocês deixarem aqui o comentário de vocês. Uma entrevista maravilhosa, impossível, meu irmão, você ler essa matéria do GE e não se emocionar, não se arrepiar como eu estou arrepiado agora. Impossível, impossível. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Mateuzinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício! E a primeira bola que eu vou levantar para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo, desenrolar, como a gente sempre faz todos os dias aqui no canal Raiz Alvinegra, é para falar de Barreto, que é esperado hoje no Rio de Janeiro para assinar um contrato por 2 anos com o Botafogo. Botafogo está adquirindo o Barreto em definitivo. Barreto vai ser jogador do Botafogo. Barreto, que fez um bom campeonato no Botafogo, jogando pela Série B, estava meio distante, meio complicado a situação do Barreto, mas parece que tudo foi resolvido e o Barreto é esperado hoje para poder assinar o seu contrato. Assim, meu irmão, se o Luiz Oyama também renovar com o Botafogo, a gente tem 4 primeiros volantes: Barreto, Breno, Fabinho e Luiz Oyama, que é primeiro volante de qualidade, joga a cabeça em pé, tem uma boa saída de bola, claro, pela sua qualidade pode atuar como segundo volante também, local no qual ele não fez boas partidas na temporada de 2022. Eu não sei se o Breno também pode jogar um pouquinho adiantado, mas parece que o Breno também joga um pouquinho adiantado. Então a gente tem 4 primeiros volantes, caso o Luiz Oyama renove seu contrato. O Botafogo precisa de segundo volante, o Botafogo precisa de um camisa 10 para ajudar o Chay, para auxiliar, para poder fazer sombra ao Chay ali dentro desse elenco do Botafogo. E claro, um centroavante, um matador, um goleador, o Botafogo também precisa. Um jogador que está de saída do Botafogo é o Marcinho. Não há interesse do Botafogo em contar com esse jogador na temporada de 2022. E o Marcinho já assinou um pré-contrato com o CRB. Está esperando só uma rescisão de contrato com o Botafogo para poder se transferir em definitivo lá para o CRB. Marcinho, que tinha 2 anos de contrato com o Botafogo e mais 1 ano a cumprir de contrato com o Botafogo. Graças a Deus, o Botafogo está conseguindo uma rescisão de contrato amigável para que ele vá respirar novos ares, para que ele encontre outro clube e que o Marcinho seja feliz em outro clube. É o melhor para ele e o melhor para o Botafogo. Outro jogador que está dentro do elenco do Botafogo que poderia seguir o mesmo caminho é o Felipe Ferreira. Não consigo enxergar o Felipe Ferreira entregando um bom futebol dentro de uma Série A. No Campeonato Carioca pode até entregar, porque o Campeonato Carioca tecnicamente é muito fraco, mas dentro de uma Série A não consigo ver o Felipe Ferreira entregando um bom futebol, e é outro jogador que poderia ter uma negociação ali com o Botafogo amigável e buscar um novo destino, porque dificilmente vai ter espaço para o Felipe Ferreira nesse time de 2022. Se já não tinha espaço em 2021 no time de Série B, imagina em 2022, no qual a gente tem uma possibilidade de ter um time mais competitivo. Acho que o Felipe Ferreira deveria buscar o lugar dele em outro lugar também. Breno finalmente foi apresentado com a camisa do Botafogo, uma ótima oportunidade do Botafogo, um garoto de 21 anos com um potencial gigantesco que pode melhorar e pode dar bons frutos dentro de campo, tecnicamente, claro, dentro de campo, e financeiramente para o Botafogo também.
Breno chega com um contrato de 3 anos. Até o final de 2024, o Breno é jogador do Botafogo de futebol e regatas. Rapaziada, John Textor ontem por volta de 19 horas assinou o contrato vinculante com o Botafogo. É isso mesmo. Agora, quinta-feira, sexta-feira são dias decisivos para a mudança da história do Botafogo de futebol e regatas. Torcedor que puder, vai lá na sede General Severiano. Vamos botar uma pressão no bom sentido. Não é para arrumar briga, não é para arrumar confusão, não é para ameaçar ninguém. É só para mostrar que o Botafogo já tem o seu lado, já escolheu o seu lado. A torcida já tem um lado, e o lado é o lado do profissionalismo. É o lado de quem realmente pode mudar a história do Botafogo de futebol e regatas. John Textor deu uma entrevista maravilhosa para o GE, uma entrevista muito esclarecedora, colocou tudo o que ele quer fazer no Botafogo e não tem como, meu irmão, não tem como você ler essa entrevista, não ficar emocionado, não ficar arrepiado e não projetar um futuro maravilhoso para o nosso Botafogo de futebol e regata. Eu vou olhar aqui pro lado para a gente pegar alguns trechos que não tem como ler tudo, para a gente poder ler um pedacinho, fazer um comentário, ler uma outra parte, fazer um comentário, para a gente trocar essa ideia aqui, beleza? Vamos lá. Ontem você conheceu o estádio Newton Santos, agora está no CT da base. Quais são as suas impressões sobre a estrutura do Botafogo? Minha reação ao vir aqui no Espaço Lurnier é de que deve ser um dos lugares mais bonitos para jogar futebol no mundo. É antigo, rústico, Deus fez o trabalho dele, agora temos que fazer o nosso. Temos que deixar a estrutura no padrão que desejamos. Falei para um dos meus parceiros sobre o jogador que seria bom de trazer para cá. Ele falou, acho que é pedir muito, pedir para que ele saia de Londres e venha para o Brasil. Ele não falou com essas palavras, mas é por aí. Há estádios na Premier League que têm lindos vestiários. Os jogadores dirigem grandes carros. A estrutura é incrível na Premier League. Quando chego ao estádio, provavelmente quero botar a minha mão na tinta em algumas coisas, mas o que importa é o que acontece dentro de campo. Mas o que importa é o que acontece dentro de campo. A estrutura é boa e vai melhorar. A estrutura é boa e vai melhorar. Vejo a liderança dos meus parceiros no Crystal Palace. Vejo a liderança dos meus parceiros no Crystal Palace. O que eles fizeram com o CT da base lá? Há ótimos vídeos no site do Crystal Palace da estrutura lá. Se você quiser saber qual é o meu padrão, olha o que ele falou. Claro que ele vai mexer na estrutura. Ele falou que quando chega quer botar as mãos na tinta. Que ele disse, Deus fez a parte dele, agora a gente tem que melhorar. Lá no finalzinho ele fala o quê? Olha o que os meus parceiros fizeram no centro de treinamento lá no Crystal Palace. Tem vários vídeos lá. Vai lá olhar que você vai ver o meu padrão de centro de treinamento. Então, meu irmão, ele deixou bem claro o seguinte, ele vai trazer toda a estrutura que ele tem no Crystal Palace para o centro de treinamento da base, para o Espaço Lurnier. Agora, se o Espaço Lurnier vai ser um centro de treinamento integrado, sinceramente eu não sei. Eu não sei. O espaço é gigantesco, o espaço é muito grande. Tem totais condições de fazer um centro de treinamento integrado ali no Espaço Lurnier. Não sei se ele vai fazer. Agora, uma coisa ele deixou bem clara nessa entrevista aí. Ele vai dar estrutura para o Botafogo. Sabe por que ele vai dar estrutura para o Botafogo? Porque ele está pensando em trazer grandes jogadores do futebol europeu para o Botafogo. E não se traz grandes jogadores do futebol europeu para o futebol do Brasil se você não tiver uma grande estrutura para oferecer para esse jogador. O cara é a vida toda em grandes centros de treinamentos, com toda a estrutura, com tudo que tem de melhor no futebol. Para ele sair de lá e vir para cá, ele tem que saber que vai sair de um lugar bom para vir para outro lugar maravilhoso. E o John Textor, dentro dessa própria entrevista, falou muito disso, de o Botafogo ser um lugar bom, de o Botafogo ser um lugar onde o atleta quer jogar e saiba que dali ele alcança voos altos,
quem sabe até chegar numa seleção brasileira. Então, meu irmão, se alguém tinha dúvida sobre estrutura, sobre centro de treinamento, ele deixou bem claro aqui qual é o padrão dele de centro de treinamento e de estrutura para o clube. Como você reagiu à recepção do torcedor no aeroporto? Um dos torcedores até tentou te dar uma nota de R$20. Se eu soubesse português, entenderia melhor o tamanho da fama que ele ganhou. Ainda não entendi muito bem tudo aquilo. Fiquei muito feliz, não esperava. Nas imagens eu estou com a mão na cabeça e aquilo é para tentar segurar o choro, porque foi muito emocionante. Não acho que fiz algo para merecer, foi inacreditável. Chorei nas vezes que revi. Algumas crianças de 4 ou 5 anos querendo chegar perto e me cumprimentar. Foi muito especial. Foi aquilo que eu falei aqui num vídeo. Esse cara nunca foi recebido assim em lugar nenhum. Nada que ele fez na vida dele, ele foi recebido da maneira que ele foi recebido lá no aeroporto por cerca de 30, 40, 50 torcedores do Botafogo. Imagina se a gente soubesse, data, tudo certinho, que ele chegaria aqui no Brasil com antecedência. A festa seria gigantesca. E como ele mesmo falou, ficou emocionado e vai retribuir todo esse carinho para o torcedor botafoguense. Meu irmão, esse cara veio para mudar a história do Botafogo. Esse cara veio para começar a reescrever a história linda que o Botafogo sempre teve e os amadores tentaram apagar. Ele vai retribuir todo o carinho do torcedor botafoguense que teve por ele lá no aeroporto. Sobre o rapaz com a nota de 20, eu estava ali no meio da confusão, alguns empurrões e uma pessoa começou a me dar uma ótima massagem nas costas. Eu vi uma nota, não sabia se era reais ou euros, sabia que não era dólares. Mas eu não queria tirar dinheiro dele, porque vim aqui para investir dinheiro e não tomar dinheiro de alguém. Mas ele me deu um presente, ainda melhor, me deu essa memória que vai durar muito mais que o dinheiro. É verdade. E o garoto ganhou uma fama, o cara ganhou fama, foi procurado aí por todos os jornalistas, participou de entrevista, deu entrevista, tá com uma conta no Twitter bombando. E o John deixou bem claro, não veio aqui tirar dinheiro de ninguém. Ele veio aqui investir dinheiro no Botafogo. Meu irmão, o cara falou que tem totais condições de chegar jogadores estrangeiros no Botafogo, jogadores com bagagem, jogadores mais cascudos que não estão ainda em fim de carreira, jogadores que ainda têm bola para jogar e acham interessante voltar ao seu país e jogar a bola aqui no Botafogo em alto nível. Mesclar juventude com experiência sempre foi uma coisa que deu muito certo e deu muito resultado positivo. Ele está com as melhores ideias do mundo para poder tornar um Botafogo forte. Ele está com as maiores ideias do mundo de tornar o Botafogo vencedor aqui no Brasil. Falou que é de imediato, falou que vai fazer um investimento agora, falou em Red Scout, coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo. Falou que os próprios clubes da Europa analisam mais jogadores no Brasil do que os próprios brasileiros. Ele falou isso na entrevista. Os clubes da Europa analisam mais jogadores brasileiros do que os próprios clubes brasileiros. E isso é uma grande verdade, porque aqui no Brasil tem uma grande dificuldade de você ter uma equipe de Red Scout onde vai buscar jogadores que estão surgindo. A gente sempre está falando isso aqui. O Botafogo vai ter um poder aquisitivo muito grande. O Botafogo vai começar a montar times competitivos. Foi o que ele falou. E quando foi perguntado sobre a dívida do Botafogo, se não se assustou com a dívida do Botafogo, ele falou, né, meu irmão? A dívida do Botafogo não assusta, porque o Botafogo é gigantesco. Você trabalhando certo, você consegue pagar essa dívida. Além de ter colocado o Botafogo numa prateleira no qual nenhum jornalista nunca colocou. Botafogo é gigante. Ele nunca pensou que poderia comprar um gigante como o Botafogo. E esses jornalistas, esses pseudo-jornalistas, sempre jogando o Botafogo para baixo. E aí, Mauro César, é para o torcedor botafoguense segurar a euforia ou é para o torcedor ficar feliz? O investimento vai durar 2, 3, 4, 5 anos ou vai ser algo que vai acontecer daqui a pouco tempo? Eu sei que tem muita gente com medo. Eu sei que tem muito torcedor de outro time com medo, assustado com o que vai se transformar o Botafogo
de futebol e regata, jornalistas com medos. E aí, seu Juca Kfouri? E aí, Renato Maurício Prado, que tomou um chute na bunda do Galvão Bueno? E aí, meu querido, vocês vão botar a cara no Twitter? Vocês vão falar mais alguma coisa? Não vão, né? Porque o investidor que chegou no Botafogo é maior do que tudo que já aconteceu no futebol brasileiro. E tá chegando no maior clube do futebol brasileiro, ou um dos maiores clubes do futebol brasileiro e do futebol mundial. Botafogo já era reconhecido lá fora. John Textor vai fazer ele ser muito mais reconhecido. Por quê? Nós vamos passear lá fora, nós vamos fazer amistosos lá fora. E vocês, continuarão com dor de cotovelo. Boa segunda-feira para você, meu irmão. Uma segunda-feira de paz, tranquilidade. Papai do céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, que as fortes, poderosas, abençoadoras mãos de Deus continue sobre os seus. Lembre-se que Deus é bom demais. E botafoguense tá rindo de orelha a orelha, meu irmão. Tamo junto. Partiu, louco, Abreu! Bateu! Maurício!